Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elvis. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de lógica. Vamos lá, vou definir então para vocês o que é lógica. Acompanhe comigo aqui no quadro. Lógica é a organização do pensamento. Para isso, com a organização do pensamento, nós conseguimos elaborar e pensar e organizar um raciocínio. Com esse raciocínio organizado, nós montamos alguns argumentos que, de forma lógica, construímos uma conclusão válida a partir de um pensamento, a partir de uma relação entre esses argumentos, possibilitando assim a comunicação entre as pessoas. Tudo bem? Bom, lógica, para eu montar a lógica, eu passo por alguns elementos. Esses elementos aqui são o erro formal e eu tenho também o erro material. Na construção da lógica, existem basicamente esses dois erros. O primeiro erro, que é o formal, eu uso dados corretos e eu faço o raciocínio de forma errada. Quando eu tenho o erro material, eu faço o raciocínio certo, mas eu utilizei dados falsos. Com isso, na lógica, eu não chego numa conclusão correta. Eu tenho alguns sofismas ou até mesmo falácias. Para evitar esse tipo de coisa, existem 3 princípios que regem e que orientam a lógica. Esses princípios são: o primeiro deles está aqui, ó, acompanhe comigo. É o princípio da identidade. Todo ser é igual a si próprio. O princípio da não contradição. Todos os elementos da lógica são baseados em proposições. E essas proposições, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Mas elas não podem ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Isso é o princípio da não contradição. Por fim, o princípio do terceiro excluído. Esse terceiro excluído indica o seguinte, que cada proposição, elas podem ter apenas a sentença, elas podem receber apenas o valor verdadeiro ou falso, não tem um meio termo, tudo bem? Então são 3 princípios: princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Pensando nesses 3 princípios, eu consigo organizar o raciocínio e chegar a alguma conclusão válida. Bom, esse raciocínio e esses elementos, eles são criados em função de sentenças. Existem 2 tipos de sentenças. Acompanhe comigo. Eu tenho as sentenças abertas. Essas sentenças abertas, elas não possuem informações para serem declaradas como sendo verdadeiras ou falsas. Então, na lógica, eu não posso usar essas sentenças abertas. O que são sentenças utilizadas na lógica são as sentenças fechadas. Essas sentenças fechadas são chamadas de proposições. Essas proposições, elas são indicadas como verdadeiras ou falsas. Elas recebem esse valor de juízo. Ou são verdadeiras ou são falsas. Com isso, eu sigo aqueles outros 3 princípios que eu passei para vocês. Bom, essas sentenças, elas possuem esses valores lógicos, como eu disse, sendo eles verdadeiros ou eles são falsos. Essas sentenças fechadas, elas se dividem em 2 grupos: as proposições simples e as proposições compostas. As proposições simples são declarações únicas sobre um determinado objeto. E as proposições compostas, elas são a união de proposições simples ligadas por conectivos. Esses conectivos são conjunção, disjunção, condicional, a bicondicional e a negação. Toma cuidado com a negação, que eu posso ter 2 símbolos. Eu posso usar o til, ou eu posso usar essa anotação aqui, esse elemento para indicar esses conectivos. Tudo bem? Bom, vou dar um exemplo para vocês de uma proposição. A proposição que segue fala o seguinte para a gente: Pedro é médico. Essa proposição é uma proposição simples. Ela faz uma declaração
a respeito do Pedro. O Pedro é médico. E eu indico essa proposição pela letra P. Ou poderia indicar por uma outra letra minúscula qualquer. Bom, uma outra proposição simples é a proposição que. A proposição que nos diz: Paulo é dentista. Para eu ter uma proposição composta, eu preciso conectar essas duas proposições simples. Eu coloquei aqui dois exemplos para vocês. Pedro é médico ou Paulo é dentista. E eu coloquei para vocês aqui, ó, Pedro é médico e Paulo é dentista. Bom, transformando essas duas proposições que foram simples, eu juntei pelo conectivo, no primeiro caso, conectivo ou, e no segundo caso, pelo conectivo e. Se eu transformar isso em linguagem lógica, nós teremos os seguintes elementos. Acompanhe comigo. P indica que Pedro é médico. Ou eu tenho uma disjunção. Ou Paulo é dentista. P ou que. Tudo bem? Isso é a notação lógica. Com isso, nós temos aqui uma proposição composta. Pedro é médico e Paulo é dentista, eu tenho a seguinte proposição. Pedro é médico e Paulo é dentista. Eu tenho agora essa outra notação. Então, isso aqui é muito importante vocês considerarem e vocês lembrarem desses símbolos, para facilitar a nossa escrita e o nosso entendimento e a argumentação dessas proposições. Continua comigo aqui na tela. Para eu construir esses elementos, eu preciso construir agora, para eu entender e interpretar esses elementos, eu preciso construir uma tabela verdade. Essa tabela verdade, ela permeia pelos seguintes elementos. Uma proposição P, ela pode ser falsa ou ela pode ser verdadeira. A proposição Q também, ela pode ser falsa ou verdadeira. Fazendo agora a composição desses elementos, eu posso ter falso com falso, falso com verdadeiro, verdadeiro com falso e verdadeiro com verdadeiro. Esse cara que está aqui, ó, lembram? Esse símbolo aqui, ó, indica negação. Eu quero negar a proposição P. Se eu quero negar a proposição P, eu vou fazer justamente o juízo de valor contrário. Se P é falso, a negação de P é verdadeiro. E se P for verdadeiro, a negação de P é falso. Quando eu tenho esse cara que está aqui, ó, P e Q, para que P e Q seja verdadeiro, necessariamente P e Q precisam ser verdadeiros. Porque senão, essa indicação aqui vai ser uma indicação incorreta. Então, somente no caso de P verdadeiro e Q verdadeiro vai resultar numa relação verdadeira. Está indicado aqui, ó, P verdadeiro e Q verdadeiro. Quando eu tenho esse cara aqui, ó, que é a disjunção, nesse caso, P ou Q. Para que P ou Q seja verdadeiro, basta que uma delas, ou as duas, sejam verdadeiras. Se pelo menos uma for verdadeira, essa sentença, esse argumento aqui, ele já vai ser verdadeiro. Bom, P é falso, Q é falso. É o único caso em que essa disjunção seja falsa. Esse símbolo aqui, ó, é o do se. Então, se P verdadeiro, então Q. Ou se P, então Q. O único caso em que isso aqui é falso é no caso do P ser verdadeiro chegar num valor falso. P verdadeiro, F falso. É a única falsa. E a bicondicional, elas precisam ter o mesmo valor de juízo. Ou as duas são falsas, ou as duas são verdadeiras. Isso aqui é a construção da tabela verdade usando aqueles nossos conectivos. Bom, com esses conectivos e com essa tabela construída, eu tenho três conclusões. Ou eu tenho uma tautologia, acompanhe comigo. Eu tenho uma tautologia onde o meu juízo de valor ele remete a resultados iguais. No caso aqui, P e não P, P é falso, não P é verdadeiro.
P é verdadeiro, não P é falso. Quando eu faço essa relação aqui de disjunção, um dos dois tem que ser verdadeiro. Se um dos dois for verdadeiro, essa disjunção vai dar verdadeira. Logo, nos dois casos eu tenho o resultado verdadeiro. Isso é chamado de tautologia, ou seja, a minha tabela verdade, ela resultou em todos os elementos como sendo verdadeiro. No caso da contradição, é justamente o contrário. Eu tenho, agora, essa relação aqui de P e não P. Feito isso, eu obtenho os resultados todos falsos, pelo princípio da não contradição. Eles não podem ser ao mesmo tempo falso e verdadeiro. Então, a intersecção, ou a relação, a conexão entre eles aqui, eu tenho, sempre vão ser falsos. E por fim, o último resultado é a contingência. A contingência é a relação mista, quando não for nenhuma tautologia, onde eu obtenho, independente dos meus valores aqui, sempre verdade, e de uma contradição, onde eu obtenho sempre valores falsos. A contingência, então, são os valores, são os elementos mistos. Por fim, eu quero falar com vocês a respeito de equivalências. Agora eu vou comentar com vocês as equivalências dessas proposições. As equivalências, elas resultam da tabela verdade em valores iguais, em ambos os casos. Acompanhe comigo aqui, ó. Eu tenho a relação lógica de P e Q, e aí eu tenho toda a montagem da minha tabela verdade, e o resultado ele vai ser igual nas minhas duas tabelas. Ou seja, essa relação aqui, ó, essa proposição e essa outra proposição são proposições equivalentes. Então, eu digo P e Q é equivalente a dizer Q e P. Por fim, uma outra relação de equivalência para vocês está aqui, ó. Elas possuem o mesmo valor lógico. Se P, então Q, resulta na minha tabela verdade. Nessa resolução, eu faço agora não Q, que é o juízo de valor contrário de Q, e não P, que é o outro juízo de valor em função de P. Bom, feito isso, e eu montando não Q, então não P, eu obtenho o mesmo juízo de valor, eu obtenho a mesma equivalência, eu obtenho o mesmo valor lógico. Ou seja, nesse caso, quando eles possuem a mesma equivalência e os mesmos valores lógicos da tabela verdade, eu posso afirmar que essas proposições compostas são proposições equivalentes. Tudo bem? Moçada, isso aqui era o princípio de lógica que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos. Até mais.